em verdade. Essa é a verdadeira adoração. Te adoramos. Adoração dos verdadeiros adoradores. Te adoramos. Dos adoradores de Cristo. Rei dos reis. Que não querem nada. E Senhor. Não querem nada nesta vida. Te entregamos. Só querem adorar. O nosso Mas é espírito de verdade. A pura, perfeita adoração. Rei dos reis. O louvor que sai da boca da silencia. Te entregamos o nosso viver pra te adorar, o Rei dos reis. Pois eu nasci por Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver Viver na casa de Deus. na casa de Deus, Onde flui o amor. onde flui o amor, onde flui o amor, onde flui o amor, Onde flui o amor. Onde flui o amor. Onde flui o amor. onde flui o amor, Onde flui o amor. Ministrando louvor. Ministrando louvor. Ministrando louvor. Ministrando adoração perfeita. Que pertence ao Rei eterno. Tu és o Alfa e Ômega, és digno de louvor, adoramos o teu nome. Tudo que tem fora do nome ao Senhor, ou nações do mundo inteiro se prostram diante do Criador do céu e da terra, princípio e o fim, o alfa e ômega. O adorem. Tudo que tem fôlego. Adoramos O teu nome. Pai, nós te adoramos, nós te adoramos, oh Deus, és digno de louvor. Adoramos o teu nome. Pai, nós te adoramos, oh Deus, és Digno de louvor. Adoramos o seu nome. Tu és o Alfa E ômega. És digno de louvor. Adoramos o seu nome. Pai, nós te adoramos. Oh Deus, és digno de louvor. Adoramos o seu nome. Medita na grandeza de Deus. No único adorado. A minha Do céu e da vida terra, é do do Filho de Deus. Mestre. Medita na Oh, grandeza meu coração, do Criador, mamãe Pierre. coração, Ele deu a sua vida por ti no Calvário. Porque dele pertencem todas as coisas. o meu caminho É do Mestre. minha esperança. Minha esperança é do Mestre. Oh, a minha vida É do Mestre. Tudo pertence a ele, mamãe. meu coração, Meu coração é do meu Mestre. Tudo pertence a ele. meu caminho Nós
tudo é dele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A glória depois a ele eternamente. Amém. Minha esperança é meu mestre. Filho, eu quero tanto enxugar seu pranto, de fazer sorrir. Filho, eu quero ser teu Deus. Eu te amo tanto. Você me ama. Eu reconheço isso. A tua vida no Calvário expressa um grande amor. Estou aqui, Senhor. Filho, eu quero ser. Seja assim, meu Deus. Filho, eu quero tanto Deixe-me aqui. enxugar, Enxuga as nossas lágrimas. te fazer sorrir. Queremos ser só Deus. Filho, eu quero ser. Não queremos mais nada. Eu te amo O que expressa o grande amor. tanto, tanto, O infinito. filho, vem ser meu. Estou aqui, Senhor. Filho, eu quero ser. Seja o meu Deus. Preciso morrer. Aleluia. Morrer pra viver, pois viver é morrer pra mim mesmo. Quem não morrer não vai ter Deus. Preciso morrer. A morte de Jesus é que abriu o véu do alto para baixo. E a morte da tua vida, a tua cruz, vai te levar a contemplar a majestade, a grandeza, o poder, a glória. Morre por este mundo. Morre por esta vida. E vive o grande amor. Vive o Evangelho. Vive a sã doutrina. Vive a cruz. Vive nas pisadas do Mestre. Quem for morrer não vai viver. O Evangelho é morte. O verdadeiro Evangelho não é essa parafernália que nos foi ensinado pelos nossos profetas. O Evangelho da sã doutrina é morte. É vida para os que nele creem. Pode chorar, Obreatama. Chora, 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 chora para que morras por esta vida e vive a vida do Evangelho. Chora. Pode chorar. Se quiser chorar, chore. Mas aos pés da cruz, no Calvário. Se quiser suplicar, suplique. Diz assim, Senhor, traspassa a espada. Fere-me, Senhor. Diz assim, Senhor, me leva aonde o Senhor quer. Ainda que tenha dor. Diz para aquele que vive na morte. A morte é viver para os filhos de Deus. É o grão de trigo cair por terra. Se não morrer, ficar só. Mas se morrer, terá muitos frutos. Os frutos dignos de arrependimento. Mais que uma voz, mais que um amor, O grande amor. e uma vida pra te oferecer. Oferecer a vida Pois ao Evangelho. muito O puro, genuíno.
eu possa ter Muito mais do que aquilo que nós pensamos. em mim. Muito mais. Oh, aleluia! Tu és o autor, O consumador de todas as coisas. Jesus. aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e fez o Meu Deus. meu Senhor. Minha vida Ao teu louvor. Meu Senhor. minha vida Para o seu louvor. nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Novamente, aleluia. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o seu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o seu nome cresça, vem incendiar, vem incendiar. Oh, esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Amém. Bem forte para o Rei da Glória. Faz canções. Mais forte ainda. Glorifica Jesus, o Filho de Deus. Ok. Está excelente. Aleluia. Eu saúdo os irmãos na paz de Jesus Cristo. Que a paz de Deus eterno esteja convosco. Aplauda o Senhor Jesus. Glória ao Filho de Deus. Glórias a Jesus de Nazaré. Mais forte para Ele. Ele merece toda a honra e toda a glória e poder e domínio e majestade. Mais forte ainda, mais forte. O Yeshua Ramachia. Glória a Jesus. Amém. Vou pregar outra mensagem, né? A mensagem que eu preguei de manhã é que eu vou pregar agora. Para ajudar também outras pessoas aí. Já assistiram uma nas redes sociais. Para não ser a mesma. Eu quero falar hoje do templo do Espírito Santo. Aponta a pessoa ao teu lado. Diz assim: você é templo de Deus. Fala, diz: você é casa de Deus. Você é casa de Deus. Amém? O templo do Espírito Santo. O que é isso, templo? Templo significa casa. Glória a Jesus. Deus mandou fazer uma casa no deserto.
Não é casa para dormir. Não é casa para morar. Casa para orar. Para adorar. Amém? E ele falou a Moisés: Moisés, vê bem a visão e faz o que você está vendo. E Moisés viu a visão do tabernáculo, viu a visão do templo, ou então da tenda da congregação, e desceu e mandou fazer conforme lhe foi mostrado. E ele fez o tabernáculo no deserto, e o tabernáculo foi levantado com todas as suas dependências e todos os vasos, e assim começou a adoração a Deus no deserto, porque os hebreus no Egito não adoravam a Deus, não sabiam adorar. Não somente não conheciam a Deus, mas também não conheciam a adoração. E assim no deserto Deus lhes mostrou: eu sou Deus, eu sou um Deus que deve ser adorado. Eu fiz vocês para que vocês me adorem. Vós sois instrumentos da minha adoração e do meu louvor. E assim mandou fazer a casa de oração, a tenda da congregação, o tabernáculo. Glória a Jesus. E os filhos de Israel começaram a adorar a Deus pela primeira vez. Você crê, diz amém? Amém. E os filhos de Deus começaram a celebrar louvor e adoração ao Pai. Agora vejam, saíram do deserto, levaram consigo aquela tenda, arrumaram a tenda e entraram para a terra de Canaã. E em Canaã montaram a tenda e continuou a adoração. Mas um certo dia começou a reinar em Israel um rei que conhecia Deus. E esse rei chamava-se Davi. E ele olhou para a casa onde ele vivia. Era uma casa de luxo, de cedros, de madeiras de qualidade, um palácio de luxo. E olhou para a casa de Deus, de panos, tendas velhas que vieram do deserto. E ele orou: ó Deus, eu habito em casa de cedros, e o Senhor habitando nas tendas, nos panos. Não. Isso é injustiça. Não. Vamos inverter. Deus, eu vou fazer um palácio para ti. Eu vou fazer uma casa de luxo. Eu vou fazer um templo. Aleluia. Não posso eu, como criatura, morar em casa de luxo e o Senhor, ou então de cedros, e o Senhor morar nas tendas. E assim Davi foi até o profeta Natã e chegou: profeta, eu tenho uma ideia. Essa noite acabei de orar e pedi a Deus para fazer uma casa para ele. Eu quero fazer uma casa. Eu não aceito morar em casa de cedros e o Senhor nos panos. Eu vou inverter esse quadro. O que tu me dizes? E Natã disse: vai, faz tudo que está no teu coração. Aquela coisa do profeta falar sem consultar a Deus. E Natã fracassou. E Davi foi feliz. O profeta já autorizou, porque o profeta é a boca de Deus na terra. Você crê, diz amém. Amém. E o falso profeta é a boca de Satanás na terra. Aleluia. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Seja glorificado o Filho de Deus. E assim, à noite veio o Senhor, não a Davi, mas ao profeta que errou, que falhou, que falou segundo a carne. E Deus disse: Natã, fala ao meu servo Davi. Desde dezembro eu habito em tendas. Nunca falei a ninguém para me fazer uma casa de cedros. Quem é que disse que eu habito em casas construídas pelas mãos humanas? Quem é que disse que é uma casa que pode me receber? Se o céu não consegue me receber, o céu é pequeno para mim, a terra é idem. Que casa vocês vão me edificar, ó homens de duro serviço? Mas por quanto ele colocou no seu coração fazer uma casa para mim, eu autorizo, mas não ele, mas seu filho fará o desejo do seu coração. Amém? E Deus até escolheu seu filho Salomão
vai me construir essa casa que ele cria. Porquanto ele tem sangue nas mãos, porque era guerreiro. Você crê, diz amém? Ele derramou muito sangue e não pode fazer isso. Davi se alegrou, não posso ser eu, mas meu filho fará isso. E Davi inteligentemente preparou tudo. Deus deu visão, inclusive da planta. E Davi fez o risco. Ou então escreveu a planta, como seria a casa, as suas medidas, sua independência, os vasos, tudo. E ele chamou Salomão. Salomão, meu filho, vem cá. Eu coloquei no meu coração construir uma casa para Deus. Mas Deus rejeitou-me. Porquanto nas minhas mãos tem sangue. E ele disse que você serás um homem de paz. O teu reino será pacífico. E assim tu poderás fazer essa casa para Deus. Davi, mas não te esqueças. Essa casa não é para Deus morar. Deus não mora em casa construída pelos homens. O céu não lhe chega, nem a terra. Mas sim, essa casa será casa de oração. Fala comigo. Casa de oração. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Casa de Davi, casa de oração. Oh, aleluia. E assim Davi partiu e Salomão fez isso no segundo ano do seu reinado. E levantou o chamado Templo de Salomão, ou então Templo de Davi, Casa de Davi, Templo de Jerusalém. Uma grande casa foi edificada em Jerusalém. Uma grande casa, um grande templo, que vocês conhecem a história. E hoje, nos nossos dias, alguém na sua cegueira espiritual, alguém na sua ignorância espiritual, alguém na sua corrupção espiritual, viajou para Jerusalém e foi buscar as medidas do templo e foi na nação chamada brasileira e edificou um templo com as mesmas medidas e chamou ele Casa de Davi. Não! Veja, escute muito bem. Estou a falar do templo que está no Brasil. Não é esse. Sim, até então Deus permitiu. O tabernáculo ele é que mandou fazer. O próprio templo ele autorizou, mesmo rejeitando. Sim, Salomão edificou o templo. Mas nós vivemos no terceiro templo. Aleluia. Nós vivemos no terceiro templo. Veja, quando Jesus apareceu, estava lá o templo. Várias vezes Jesus esteve lá. Pregou lá. Várias vezes Jesus foi expulso lá. Esteve no templo. E eu vejo os meninos no templo gritando: Hosana, Hosana. Como se fosse aqui na nossa terra jogar capote. Capote das crianças. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana. Bendito o que vem em nome do Senhor. Você crê nisso, amém? Aplauda o Senhor. Glória a Jesus. No templo. E assim vieram os fariseus e falaram a Jesus: o que essas crianças estão a dizer? Estão a te adorar, sendo homem. E você está a aceitar isso? Tu não dizes nada. Jesus disse: está a se cumprir a palavra do Senhor. Eu creio que eles falam: qual palavra está a se cumprir? Está escrito: da boca das criancinhas, daqueles que mamam no peito das suas mães, ó Deus, tiraste o perfeito louvor. E eles ficaram: como não entendemos? Você crê, diz amém? Aplauda ao Senhor Jesus. E as crianças adoraram, exaltaram, louvaram ao filho de Davi. Hosana nas alturas. Bendito é o que veio em nome do Senhor. As crianças até ensinaram aos apóstolos. Os apóstolos, os discípulos estavam lá. Eles também fizeram o mesmo. Já no fim do ministério de Jesus, Jesus descia, glória a Deus, pela primeira vez subia uma jumenta e descia para Jerusalém, e o povo saía nas ruas, estendia panos, e dizem hoje os católicos: domingo de ramo. Domingo de ramo. Trouxeram ramo, jogaram na rua, e a jumenta pisava. Aquele dia a jumenta ficou ilustre. A jumenta ilustre. Estenderam panos, tapetes, para ajudar. Aquela jumenta, ele se perguntou: o que está acontecendo? Os homens todos estão a me celebrar. Mas eu creio que a consciência dele, porque jumenta não tem consciência, alguém responder: eles estão a exaltar aquele que está em cima de você, e não a você. Você crê, diz amém? Aplauda ao Senhor Jesus. Sim,
cantou e os apóstolos cantaram, gritaram naquele dia: Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor. Os mesmos inimigos voltaram outra vez e disseram: manda calar esses aqui, olha a blasfêmia. E Jesus disse: está escrito, se esses se calarem, até as próprias pedras vão clamar a Deus. Você crê? Diz amém. Agora veja João Batista, ou antes de Jesus, falar a mesma palavra: não presumais em vós mesmo que sois filhos de Abraão, porque até dessas pedras Deus vai suscitar filhos a Abraão. Ouviste? Vê Jesus, o templo estava lá. Jesus esteve no templo. Uma coisa aconteceu. Aleluia, no templo. Um certo dia Jesus entrou no templo e viu a profanação, e viu o pecado, e viu a abominação da desolação, como aquele que vai acontecer em Jerusalém, no mesmo templo, no templo do anticristo. A abominação da desolação. E viu o templo tinha sido transformado em um mercado, e lá se vendia pombas, se vendia ovelhas e se trocava moeda. Mercado, comércio. E Jesus ficou irado e pegou numa vara e derrubou as mesas dos cambiadores e mandou os que vendiam pombas: tirai daqui estes. E expulsou, glória a Deus, as ovelhas e os seus vendedores. E assim ele disse: vocês estão a fazer a casa do meu pai casa de ladrões e salteadores. Quem vos ensinou isso? Está escrito que a casa do meu pai seria chamada casa de oração. Aplauda, Senhor Jesus. Não somente em casa de oração, em todas as nações. Todas as nações poderiam chamar aquela casa como a casa de oração. Mas agora vocês converteste a casa de oração como cove de ladrões e salteadores. E o Senhor os expulsou. O Senhor os expulsou. O Senhor os expulsou. E vieram seus inimigos e afrontaram e disseram: que sinal você opera para que a gente creia em ti? E ele disse: derrubai esse templo e em 3 dias eu vou levantá-lo. Você quer dizer amém? E eles disseram: nossos pais edificaram essa casa em 46 anos, e tu em 3 dias vais levantá-lo? Ou levantá-la? E eles não entenderam que ele falava do templo do seu corpo. Você quer dizer amém? Não, calma aí. Ele expulsou os que vendiam no templo material. E ele disse agora: destruem essa casa e eu vou levantar em 3 dias. É o sinal que eu vou vos mostrar. E eles disseram: como assim? Se os nossos pais construíram em 46 anos e você em 3 dias vai levantá-lo. Ele disse, ou ele dizia: mate-me e no 3º dia eu vou ressuscitar. Então, afinal de contas, Jesus Cristo era o templo de Deus. Você crê nisso? Amém? Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é a casa de Deus. Pois o Espírito Santo em Paulo diz assim: que Cristo é o corpo da divindade, a morada de Deus. E toda a plenitude de Deus está no corpo do Filho de Deus. Plenitude de Deus é que o Pai, o Filho e o Espírito Santo se encontram no corpo de Cristo glorificado. Você crê nisso? Amém? Aleluia! Glorifique ao Rei Jesus. Sim, a plenitude da divindade. Plenitude da divindade. O templo do Espírito. A casa de Deus. Agora, esse Jesus que foi e é ainda, aleluia, ele gerou filhos. Não, você não entendeu. Em Golgota, ele gerou filhos. Levantai, aleluia, glória a Jesus, vossos olhos e vedes, que o Senhor já vos visitou. Você crê nisso? Amém? Foram gerados filhos no Calvário. Se aquele que os gerou é o templo, os que foram gerados também são templos. Você crê nisso? Amém? Porque o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus é o mesmo Espírito que vai ressuscitar os nossos corpos abatidos. O mesmo Espírito que habitou em Jesus é o mesmo Espírito que habita naqueles que creem em Jesus.
E se o Espírito Santo habita nos nossos corpos, então nós somos templo do Espírito Santo. Aleluia. Terceiro templo. Amém? O terceiro já não é feito pelas mãos dos homens. Deus, quando rejeitou, aleluia, Davi construir casa, ele disse: eu nunca habitei em casa que foi construída pelas mãos dos homens. Agora, o homem, o templo, a casa de Deus não foi feita pelo homem. O próprio Deus é que fez a casa dele. E vem Paulo e disse: vós sois a casa de Deus em espírito, a morada de Deus em espírito. O ser humano foi feito para ser a morada de Deus, a casa de Deus, o templo do Espírito Santo. Mas infelizmente, assim como foi no templo, assim é a humanidade hoje. No templo se fazia todo tipo de negócio, e Jesus disse: vocês fizeram a casa do meu Pai como cofre de ladrões e salteador. E assim os seres humanos, em vez de serem a morada do Espírito Santo, são moradas de demônios. Pois essa casa que foi feita para Deus morar, hoje é casa de demônios, cheia de demônios, como foi lá no templo. Ouviste? E o que fazer para eu não ser morada de demônios, para ser morada de Deus? Há uma condição. Há uma condição. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim o Filho do Homem será levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você tem que crer de coração para nascer de novo e ser morada de Deus em espírito. De forte para Yeshua. Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré. Pelo seu sangue vocês foram comprados para serem constituídos para o Pai, sacerdotes e reis. E agora, os homens estão no pecado, não podem ser morada de Deus, porque Deus é um Deus santo e Ele não pode habitar em templos corrompidos. Deus é um Deus santo, Ele habita em casas santas. Amém. Agora entenderam por que os homens receberam possessão maligna? Por causa do pecado. Os homens, em vez de serem morada de Deus, se tornaram coito é buraco, de salteadores e ladrões, morada de demônios. E os demônios não fazem bem ao ser humano, e nunca fizeram. Assim como o pai deles, assim são eles. Vieram para matar, roubar e destruir. Agora entendeu por que o sofrimento do ser humano? Matar, roubar e destruir. E os homens que têm possessão maligna não têm paz. E os homens que receberam nos seus corpos os demônios só estão morrendo, estão sendo roubados, estão sendo destruídos. Saúde roubada, felicidade roubada, sono roubado, a paz roubada, prazer roubado, dinheiro roubado, sonhos roubados, sonhos destruídos, mortes, desgraças, doenças, coronavírus, Covid-19, a sua mutação, miséria, fome e tudo, assassinatos, suicídios, toda sorte de maldade na terra por causa dos demônios que vieram para infernar ao planeta Terra. Mas Deus veio aqui, Jesus andou nessa terra, Jesus caminhou nessa terra, Jesus esteve na África, Jesus esteve no Egito, Jesus esteve lá no Oriente, Jesus foi sacrificado aqui na terra, o seu sangue foi vertido aqui para salvar a humanidade. Os demônios nenhum poder teriam sobre vocês se vocês olhassem para Cristo. Jesus disse: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim o Filho do Homem será levantado. Se você olhar para Jesus Cristo, que foi levantado um dia e que não está na cruz, mas ressuscitou, os demônios não terão poder sobre você, e você vai se tornar morada de Deus em espírito, e o Espírito Santo vai fazer morada em você. Oh, glória a Jesus! É isso que está faltando na terra. É as pessoas olharem para Jesus, olharem para Jesus, o autor e consumador da fé. Olhem para Jesus. Isso olhar é que não é ir para uma imagem e olhar para o Jesus crucificado da Igreja Católica. Olhar para Jesus significa crer e amar a Jesus, e viver Jesus, e confiar em Jesus, e andar com Jesus, e andar com Jesus, e amar a Jesus, e viver Jesus, e confiar em Jesus, e ter Jesus no centro da tua vida. E assim a Bíblia diz que o pecado não terá poder sobre vocês. E se o pecado não tem poder sobre o ser humano, os demônios também não têm poder sobre o homem. Aleluia! Glória a Jesus! Ouviste? É só abrir a porta do pecado e para ser morada de demônios.
Não, você não entendeu. É só abrir a porta para os demônios entrarem. Cuidado. Para isso se manifestou o Filho de Deus. Para fazer o quê? Para destruir as obras do diabo. Mas os homens têm que voltar para Cristo, para serem contados, resgatados, libertos, e assim viverem nesse mundo como astros resplandecendo. Por isso Paulo, Pedro, aliás, eu falei ontem os que vieram aqui, ele aconselhou os novos convertidos para salvarem-se desse mundo perverso. Salvai-vos deste mundo perverso. O mundo é perverso. Tudo que é no mundo é sua concupiscência, é pecado. Tudo é lixo. O lixo desse mundo. Mas é esse mundo que as pessoas estão a amar, que é uma lixeira. Se Deus abrisse os teus olhos para você ver o mundo em que você vive, você teria as náuseas até a morte. É um mundo fedendo. Vai encontrar lixo nas casas, nas portas das casas. Vocês estão aí tratando de empurrar lixo assim. Nos palácios, como na cidade alta, está cheio de lixo, cheio de fezes, por causa do pecado, porque todo tipo de pecado se comete nesses lugares aí. Nas cidades, e as cidades estão inundadas de sujidade, de lixeira, e os demônios vivem do lixo. Controlem só, vocês vão ver isso. Os malucos gostam de ficar onde? No lixo. Sabe por que os malucos ficam muito no lixo? Por causa dos demônios. Porque os demônios gostam da sujidade. Se até a sujidade física eles querem, agora imagine a sujidade espiritual. Aqui está tudo limpo. Está tudo limpo, não significa que onde está limpo, está limpo. Fisicamente está limpo, e será que está limpo espiritualmente? Por isso eu disse, Deus abre os teus olhos para você ver a realidade do mundo. Então você ia chorar, a vomitar, ias dançar, vomitar. Meu Deus, o mundo é assim, o mundo é assim, o mundo é assim, o mundo é assim. Por isso Pedro vem, salvai-vos desse mundo perverso. E o mesmo Paulo disse, resplandeceis como astros nesse mundo. Porque o mundo está preto, está tudo escuro. O pecado é a escuridão dos povos. O mundo está em trevas. As nações estão na escuridão. Mas aquele que olhar para Jesus vai resplandecer. E a luz que está nele vai crescer até alcançar um dia completo. Pois está escrito, sobre ti vai nascendo a glória do Senhor. E os povos andarão sobre a mesma glória. E as nações, os reis, até os reis querem andar sobre a luz do Senhor. Mas tem que ter uma lâmpada acesa na terra. Onde estão as lâmpadas acesas? Onde está a luz? Pois sois a luz do mundo. Mas essa luz não é na palavra. Não é somente falar que eu sou a luz. Sim. Porque os homens vão confessar que eles são a luz do mundo, mas eles são trevas. Trevas é pecado. Se você anda em pecado, você é trevas. E Jesus diz, quão grandes serão essas trevas na eternidade. Você crê disso, amém? É preciso resplandecer no mundo. Jesus diz, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Mas será que a igreja é a luz do mundo, se a igreja é mais pecadora do que o mundo? Eu vos disse outro dia, você vai para uma igreja e vai para o mundo e você fica confundido. Vai dizer, não, calma aí, quem é a mãe aqui? A mãe é a igreja que gerou o mundo ou o mundo é que gerou a igreja? Não, você não vai ver a mesma coisa, não vai ver diferença. E quer dizer que são a luz do mundo. A placa não faz luz, não traz luz. O grupo de homens reunidos em nome de Deus já não significa que são luzes, mas somente aqueles que amam o Senhor Jesus são a luz do mundo. A luz do mundo. As nações estão à procura da luz. Os povos, até os reis querem luz. Onde está essa luz? E essa lâmpada não pode acender. Aliás, essa luz não pode acender sem uma lâmpada. A energia pode vir. Se a lâmpada estiver estragada, não vai acender. Se não tiver lâmpada aí, está aí, corrente forte. Que significa você é a lâmpada de Deus. A luz é o Senhor. O Espírito Santo é a energia que quer acender essa lâmpada, que é você, para que o mundo que está em trevas possa ver luz, e eles possam caminhar sobre a luz que está sobre você. Como dizia Davi, ó Deus, tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos, e outros poderão ser guiados por você. Deus sabe levantar homens, quer levantar lâmpadas para poder ser luz para esse mundo. Glória a Jesus.
E assim o Senhor, aleluia, está nos mostrar aqui, ou você é templo santo, ou você é um templo imundo. Mas todo homem já é uma casa de Deus. Agora, nem todos os homens é que receberam Deus nos seus corpos. Há uma condição para Deus habitar em você. Sine qua non. Tem que olhar para Jesus Cristo. Tem que crer no Filho de Deus. Tem que guardar a palavra dele. Tem que andar nos seus caminhos. E a luz, olha para mim, vai acendendo, vai aumentando. Até alcançar o sol. Aleluia. Uma é a glória das estrelas, outra é a glória da lua e outra é a glória do sol. Já imaginou alguém brilhar na terra como o sol? Oh, quem é que não quer ver luz? Quem é que não quer ver luz na terra? Quem? Todo homem quer ver luz. Mas há um preço que se paga para poder acender essa lâmpada. O preço da renúncia, da abstinência. O preço de amar o Senhor. O preço de você defender Deus em todas as circunstâncias. Não é defender Deus na carne para ir lutar, mas para dizer ao mundo: tchau, nunca mais. E a sua pressão, e você dizer: ou parte ou racha, custa que custar, eu vou permanecer no caminho do Senhor. Venham as lutas, venham as tribulações, venham a adversidade, venham as provas, venham, aleluia, tudo pode vir, os ventos podem assoprar e você dizer: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E os ventos podem assoprar e você dizer: ninguém cairá ao meu lado, desfile à minha direita e não será atingido. Os ventos assoprarem e você dizer: ainda que eu ande no vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor é meu escudo, é minha fortaleza, é minha rocha, é meu sustento, o Senhor. E assim passaste no vale da sombra da morte, e quando assustar estás no outro lado. Você crê, diz amém. E aqueles que não acreditaram que você conseguirias, depois eles vão te seguir também. E eles vão dizer: o fulano passou no vale da sombra da morte e ele venceu, e agora ele viu luz. Eu também estou disposto, como está escrito: imitai a fé daqueles que venceram. Quem são os que venceram? Não é pastores derrotados, fé dos falsos pastores, pastores de Deus, pastores cheios do Espírito Santo, exemplos bons, aleluia, e não de homens corruptos. Presta atenção. De manhã eu falei de algumas coisas que aconteceram lá no meu tempo. Me mostravam exemplos de feiticeiros para eu seguir. E eu estava lá numa congregação, ou então num grupo dos empresários. Os empresários andavam já com uma mala mesmo dos pobres, mas me limpava bem. Eu sou empresário. Onde os empresários têm que participar da reunião lá do salão VIP. O clima, tudo tem que mudar. O cenário é de empresário. Falsidade, hipocrisia. Você crê, amém? E chegava lá e o pastor: qual é a reunião? Qual é a mensagem? Ligava o ecrã para assistir um filme. E o filme de um homem que venceu na terra. Vamos assistir a vitória do Mike Jordan. Mike Jordan nasceu pobre, de uma família mesmo lá do gueto americano, mas que era um homem poderoso na terra, rico, famoso. E nós estamos lá assistindo. Vamos assistir o senhor Colgate, o senhor Coca-Cola, aí o senhor Caterpillar, a marca da Toyota, o Land Cruiser. Estás a ver essa marca que você está a ver aqui? Essa Fanta? O seu dono era pobre. Imitar a fé dos derrotados. Eles fizeram pacto com Satanás para se tornar o que eles foram. E essas pessoas que nos traziam como exemplo nunca falaram das suas alianças com Satanás. Só falaram dos seus esforços na terra para a sua marca ascender lá em cima. Somente a palavra de Deus abençoa o homem. Você crê nisso, amém? Os vencedores não são aqueles, aleluia, que no mundo conquistaram o mundo. Os vencedores são aqueles que conquistaram o reino de Deus. Aplauda o Senhor Jesus.
Jesus falou a parábola do homem rico. E no fim diz assim: não são ricos diante de Deus os que têm riquezas, mas os novos nascidos de Deus, esses são os ricos. Você crê também? Então continuou: a vida do homem não consiste na abundância que se possui, mas ser uma nova criatura. Porque o reino de Deus não é bebida, não é comida e não é vestimentas, mas sim o que é? Paz, alegria, justiça. E não é qualquer alegria, alegria no Espírito Santo. Há uma coisa de se alegrar na carne e outra coisa de se alegrar no Espírito. Sim. Então prestem atenção. Imitai a fé dos vossos pastores. Quais pastores? Pastores que vingaram em nome de Jesus. Pastores que venceram. Pastores que imitam Jesus. Jesus disse ao seu discípulo: sejais meus imitadores, assim como eu sou imitador de quem? De Jesus. Eu não devo seguir um pastor imitador de um feiticeiro como o Cacu Felipe. Eu não posso seguir um pastor, imitar um pastor seguidor de um feiticeiro como o Tibi Joshua. Porque o cego não pode guiar outros cegos. Ambos vão cair aonde? Na cova. Eu tenho que seguir, imitar a fé do pastor que imita o sumo pastor Jesus de Nazaré. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Eu falei da manhã, veja como o mundo foi assassinado. Por falta de conhecimento e da sabedoria de Deus, as pessoas foram manipuladas, porque a própria Bíblia diz assim: e o meu povo sofreu porque lhes faltou conhecimento. E conhecereis a verdade vos libertará. A ignorância dos povos é o próprio seu sofrimento, meus irmãos. Os falsos profetas aproveitaram de duas ignorâncias: a ignorância secular e a ignorância espiritual. Quando o homem não tem nenhuma nem outra, pior. E se tiver somente a sabedoria desse mundo e for ignorante no tocante às coisas de Deus, também vai sofrer. Você crê, diz amém? Você crê, diz amém? Agora mesmo eu saio no ar. Eu esses dias estou a falar os nomes. Falo o pecado e os nomes. Falei de um falso pastor chamado Metushalém. E eu não sabia que tinha uma jovem aqui que foi explorada por ele, ou queria ser destruída por ele. E eu falei: calma aí. Como ele disse que era irmã da outra, que já me procurou no monte e me falou que estava naquele bandido aí, onde ele sofreu as agruras, a escravidão. O Metushalém é um congolês também muito conhecido aqui. Quem conhece ele aqui? Está aqui. Já tem duas pessoas. E veja só. E eu falei para a jovem. E eu lhe falei: calma aí. Ele já te olhou nas tuas pernas? E ele falou: já. E foi muito interessante para todo mundo ouvir o entrevista. Calma aí, fala aí. Como é que foi essa história? E ele falou: não, ele me disse: eu vou te pagar uma viagem para o Brasil. Eu vou não sei o quê. Eu não vou não sei o quê. E você falasse comigo. Ele disse assim. Eu disse: minha irmã me dá isso tudo. Eu não preciso que me pague. Escutasse. Ele disse: tira a roupa para tirar o demônio marido à noite nas tuas partes íntimas. Não, você não está pensando que só estou a expor. Eu não estou somente a expor, estou a pregar. Sabe por que as pessoas estão aceitando essas práticas? Por falta de conhecimento. Você crê, diz amém? Porque alguém que conhece a palavra jamais vai aceitar essa barbaridade. Porque tem que tirar a roupa para eu tirar, irmão. Eu vou te pagar a viagem. Se o membro ou a irmã dizer: não, mas isso é pecado, eu falo: não, Deus é que está a mandar. Mas alguém que conhece a verdade, ele sabe que Deus é rigoroso. Ele vela pela sua palavra para cumprir. Deus é verdadeiro e justiça. Paulo disse: ainda que venha um anjo vos pregar um outro evangelho que eu não vos tenho pregado, vocês devem considerar o quê? Anátema. Anátema significa imundo. Já imaginou um anjo que é perfeito? Os anjos são perfeitos. E vem um anjo e está dizendo: Deus mandou para você ir dormir com a irmã fulana. O fato de um anjo violar a palavra do Senhor, você deve considerá-lo como pecador. Você crê, diz amém? Mas como os anjos de Deus não pecam, então é um demônio que se camuflou
como anjo da luz. E tem que dizer o quê? Arrasta Satanás para trás de mim do que vem com os canos. Ah, mas eu estou a vir do céu. Quem vem do céu fala a justiça. Você crê nisso, amém? Aplauda o Senhor Jesus. Mas para a pessoa falar isso, tem que ter o conhecimento. Porque o povo que não tem o conhecimento vai acreditar. Mas mentira, quem está falando, papá? O papá está mandando. O papai é de Deus. O papá, ele fala com Deus. Quando eu cresci, fiquei todo o tempo a ouvir do meu